Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando sobre tentações, resistindo às tentações. A lição de hoje é a lição de número 3 e o assunto da lição: José, resistir à tentação é possível. O personagem da lição de hoje é o filho de Jacó, o filho preferido de Jacó, José, o governador do Egito, que os irmãos, com certeza, a juventude, conhece muito bem a história. Nós iremos estudar a vida de José, especialmente no momento em que ele está no Egito e quando é tentado. Lembrando que o bdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você tem os slides em PowerPoint. Para você que é assinante, você acessa www.bdenfoco.com e faça a sua assinatura do bdenfoco.com e você terá slides em PowerPoint para você fazer a sua ministração na sua escola bíblica. Além disso, nós temos as aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores da EBD, tudo de forma gratuita. As aulas em PDF, aula em áudio e treinamento para professores de forma gratuita. Acesse www.bdenfoco.com e você terá acesso a esse conteúdo de forma gratuita. Nós temos também os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos para você que é assinante. Assim como os slides em PowerPoint, os sermões em PDF, curso básico de teologia e os cursos diversos, é para você que é assinante. Acesse www.bdenfoco.com, seja assinante do bdenfoco.com e tenha uma gama de conteúdos de excelência para a sua edificação e também para a sua capacitação para ministrar na sua igreja. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o número 94DDD 984092869 e o bdenfoco.com estará retornando para você. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 39, verso 9, que diz: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quando a mulher de Potifar tenta seduzir José, esta é a resposta dele. E o que é muito interessante aqui é que José, ele explica que o maior problema não é só trair a confiança do seu empregador, mas é pecar contra Deus. A maioria das pessoas hoje vive no mundo onde o medo do pecado é o medo da consequência moral, financeira, social e assim por diante, e não por causa da ofensa contra Deus. E José nos dá aqui uma lição, que aliás o professor deve explorar com seus alunos, que o principal problema do pecado é a agressão, a ofensa contra Deus. O resumo da lição nos diz: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. E isso é muito importante porque o comentarista coloca uma condicionante. E isso, mais uma vez, é importante que o professor explore com seus alunos esta condicionante: temor a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós não tememos mais ninguém. Quando nós tememos a Deus, nós buscamos auxílio nele e assim resistimos às tentações. Se você quer resistir às tentações, tema a Deus. O personagem da nossa lição, como eu já disse no início, é José. E nós temos aqui algumas informações sobre José. Pontos fortes e êxitos de José. Saiu com poder da escravidão para governar o Egito, ficou conhecido por sua integridade pessoal, foi um homem de sensibilidade espiritual, preparou uma nação para sobreviver à fome. Fraqueza e erro. Orgulho juvenil provocou atrito com seus irmãos. E isso aqui é muito
a gente releva, né? Como diz aqui, orgulho juvenil. Lições da vida. O importante não são apenas os acontecimentos ou as circunstâncias da vida, mas a atitude com relação a eles. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, até as tragédias mais terríveis da vida cooperam para o nosso bem. O texto bíblico da lição, e eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, Gênesis capítulo 39, do verso 7 até o verso 20. Óbvio que você não vai ficar só nesse texto, vai dar uma lida em toda a história de José, que é muito importante. Vamos lá, nossa introdução. Quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas de forma diferente, todavia é resistível. Isso é muito importante também, e o professor pode explorar com seus alunos, que o único remédio universal contra a tentação é temor a Deus, é oração, é buscar a Deus, é o único remédio universal. Mas, em termos de circunstância, todos nós devemos lidar de forma particular com a tentação, porque o remédio, no sentido circunstancial, para uma pessoa não necessariamente vai ajudar outro. E como eu disse, o único remédio universal é a confiança no Senhor. Se nos lembrarmos de que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas lutas e que diante de si, ainda que por questões de fração de segundos, puderam escolher ceder ou não à tentação, entenderemos que é possível e necessário resistir à tentação. E nós temos aqui, por exemplo, uma observação do comentarista que os homens e mulheres de Deus lutaram. Eles lutaram contra suas tendências pecaminosas. E eles tinham lutas diversas e diferentes uns dos outros. Mas eles, confiados em Cristo, confiados na palavra de Deus, confiados em Deus, puderam resistir à tentação. Nesta lição veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho em uma terra distante e vivendo como escravo, José permaneceu fiel ao propósito de Deus em sua vida e foi recompensado por isso. Assim como Daniel, a história de José é bem interessante, especialmente numa perspectiva de aplicação para os jovens. Eles eram jovens, eles estavam em uma terra muito distante, eles estavam em uma situação de pouca liberdade, porque eles estavam em uma situação, especialmente José, numa situação de semi-escravidão, apesar, né, de ter ali a responsabilidade, de ter muitas regalias, de ter muita confiança de seus senhores, eles eram cativos em uma terra distante. Daniel, a gente sabe que ele influenciou o Estado babilônico, mas ele era um forasteiro, era alguém ali cativo de Babilônia. Então, eles eram jovens, estavam distantes de casa, em situações complexas, mas mesmo assim não cederam às tentações. Eles, por temerem a Deus, foram vitoriosos contra as tentações. Primeiro tópico: as dificuldades que um jovem de Deus, as dificuldades de um jovem de Deus. Uma lição para jovem, importante nós observarmos isso, né? Um filho nascido em uma casa dividida. José nasceu em um lugar onde seu pai Jacó tinha uma atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Pense numa situação complicada, né, meu amigo? A
Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço. Como foi neste caso, um lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. Vamos só refletir um pouco sobre essa questão da poligamia. Jacó era um bígamo, né? Ele era um polígamo, ele casado com, ou pelo menos ele teve filho com 4 mulheres. Era casado com 4 mulheres, né? Esposas no sentido social bíblico, era apenas 2, mas ele teve filhos com também as servas de suas esposas. Vale lembrar que naquele tempo a Bíblia não defende, não aprovava a poligamia. Ela apenas relata como as pessoas viviam. E socialmente e moralmente se compreende porque os homens viviam em guerras e morriam muitos homens nas guerras e ficavam muitas viúvas e muitas moças órfãs. E assim, o que sobrava-lhes eram casamentos com maridos, com homens que tinham outras mulheres. Era o que lhes sobrava para uma vida mais digna. Mas mesmo assim, nós sabemos que este formato de família ele é extremamente problemático. A maioria dos personagens bíblicos que eram polígamos, né, ou bígamos, que eram casados com mais de uma mulher, eles tinham certas dificuldades, tinham problemas, né? E a família de José era uma família nestes moldes, né? O pai casado com 4 mulheres, filhos dessas 4 mulheres, e uma grande disputa entre essas mulheres, e por esta razão uma certa disfunção na estrutura familiar. Nós vemos aqui que o princípio bíblico do Gênesis sempre foi um casamento heterossexual e monogâmico. Por isso Deus criou macho e fêmea, e um macho para uma fêmea, ou uma fêmea para um macho, na questão da criação da humanidade. Se fosse para ter poligamia de ambos os sexos, Deus poderia ter criado 2 homens para uma mulher, ou 2, 3 mulheres para um homem. Mas o princípio que se encerra na Bíblia é do casamento heterossexual e monogâmico. Qualquer outra estruturação familiar já é uma disfunção que corresponde ao aspecto social da época e que pode até ser aceitável, mas jamais, nunca foi autorizado ou ordenado pela Bíblia. Deus jamais autorizou que o homem ou a mulher partilhassem seus leitos. O casamento deve ser monogâmico. Com a bigamia ou a poligamia vieram as disputas. Basta lembrar de que o pai de Samuel, Eucana, tinha 2 esposas, Ana e Penina, e o problema era sério, né? Ana era humilhada, havia uma grande guerra, né? Às vezes a gente sempre fala assim, Eucana tinha 2 mulheres e Ana era humilhada. A gente sempre vê a perspectiva na perspectiva de Ana, mas na perspectiva do lar havia uma confusão enorme, uma rivalidade enorme. Não pode haver unidade, não pode haver paz num lugar onde tenha rivalidades. A Bíblia diz que a casa dividida não permanece, e é isso que a bigamia ou poligamia produz, divisão no lar. E a palavra nos diz que Penina perturbava Ana justamente quando ia à casa do Senhor em Siló. Divisão. Lendo o texto de 1 Samuel, podemos concluir que nem mesmo o horário do culto, um momento sagrado, é respeitado quando um lar é dividido. A divisão familiar revela insensatez e falta de temor a Deus. Meu amigo, quando há divisão, a divisão é em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, na rua, na igreja. Não existe essa, não. O meu lar é dividido só em casa, mas na igreja está todo mundo unido. Não existe isso. Isso não existe. Um filho detestado por seus irmãos. José cresceu sendo o preferido de seu pai.
O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A gente sabe da preferência de Jacó por José. E isso é uma falha na perspectiva paterna de Jacó. Isso trouxe grandes consequências, a responsabilidade do pai é amar todos os filhos de igual modo. Eu amo meus filhos de igual modo, não tenho a menor dúvida. É óbvio que o relacionamento com eles são diferentes, até porque um é homem, o outro é mulher. Eu tenho um rapaz e uma mocinha, que ainda são crianças, E é óbvio que o meu trato com o Ibrahim é diferente do trato com a Radassa, por questões biológicas. Mas o meu amor e a minha devoção são iguais a ambos. Isso deve ser um objetivo e um esforço por parte dos pais para evitar justamente o que aconteceu com José e seus irmãos. Por causa da preferência velada de Jacó para José, trouxe uma rivalidade que José não tinha culpa, porque a preferência foi dada pelo pai, e isso lhe trouxe alguns transtornos. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência paterna, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Mágoa, o negócio foi ficando difícil, A palavra dá a entender que eles não tinham forças para tratar José como igual, pois realmente Jacó tratava José de uma forma privilegiada, algo que nenhum pai ou mãe deve fazer. Isso com certeza machucou os filhos, numa perspectiva familiar, tribal, onde todos trabalham e todos os filhos tinham que dar conta de suas responsabilidades, e José era privilegiado, trabalhava menos, vestia melhor e assim por diante. E isso, óbvio, foi causando certo desgosto por parte dos seus irmãos e trouxe-lhes grandes dificuldades. Um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto, e se tornou um escravo. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Isso é muito interessante, E eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui casar, meu chefe, ele estava se divorciando. Ele não é cristão, nem a ex-esposa, eles estavam se divorciando na época que eu fui me casar. E eu convidando ele, conversando com ele, ele foi me dar um conselho. E ele disse assim: olha, Melk, eu e a minha esposa, nós estamos nos divorciando. Mas nós não estamos nos divorciando por questões de traição, por questões de violência, de abandono, ou das coisas que geralmente se pensa que um casamento acaba. Nós estamos nos divorciando porque nós estamos nos distanciando mesmo morando dentro de casa. A convivência está ficando insuportável. Não há traição, não há violência, não há abandono. Nós estamos ali, convivendo dentro de casa. Mas parece que nós não estamos ali um com o outro. A convivência está se tornando impossível, nós estamos nos distanciando cada vez mais e o casamento está ficando difícil de suportar. Óbvio, na perspectiva dele, esse problema era solucionado com o divórcio. Na nossa perspectiva cristã, é buscar o conserto. Mas o que ele me ensinou é que a convivência no lar precisa ser todos os dias trabalhada. Porque pode sim, nós somos seres humanos pecadores, pode sim nós entrarmos numa situação de intolerância e a convivência ficar insuportável. Essa questão é muito importante, As pessoas se distanciam mesmo morando dentro de casa. As pessoas se tornam inimigos mesmo morando dentro da própria casa. Isso é um problema sério que precisa ser trabalhado em todos os lares. Como eu disse, o meu chefe nessa época, hoje ele não é mais meu chefe, na perspectiva dele, a solução era divorciar. Mas na perspectiva cristã, é resolver o problema, é buscar a Deus, é buscar aconselhamento pastoral, é procurar consertar.
mas de fato ele me trouxe uma lição muito importante, que a convivência no lar precisa ser trabalhada todos os dias numa perspectiva divina, para que sempre tenha harmonia, para que quando houver alguma fissura no relacionamento seja consertado, seja restaurado, para que não venha ser um problema no futuro. Seus irmãos eram invejosos e malvados, por isso decidiram afastar o filho amado de seu pai. José precisou lidar com a solidão, os maus tratos, a ingratidão e a constante ameaça de perder a vida, pois ao se tornar um escravo na perspectiva dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa para ser uma mercadoria, né? A situação do José era bastante complicada. Ele era o filho predileto, e de filho predileto ele passa a ser uma mercadoria nas mãos dos egípcios. Somente Deus poderia ser com ele. Naquela situação, ele está desamparado de pai, e até mesmo os irmãos que o perseguiam, quem sabe, ele sentiu falta deles. Mas ali ele estava só, numa terra distante, com uma vida sem perspectiva. Quem sabe você está se sentindo assim, como José, numa terra distante, sem ninguém, desamparado. Mas eu quero dizer para você, como diz aqui o nosso comentarista, Deus pode e Ele está cuidando de você. Segundo tópico, Egito, o lugar da tentação. Egito já tem, né, a ideia no ideário cristão, especialmente pentecostal, que o Egito é o mundo, é o lugar do pecado. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Até porque nós sabemos que José era um jovem temente a Deus. Todos esses problemas que aconteceram com José, óbvio, faltou-lhe alguma sabedoria, até por questões da juventude, mas boa parte dos problemas, eu não quero aqui isentar o José e não quero dizer aqui que as pessoas têm que fugir das responsabilidades, mas muitas dos problemas que aconteceram com José são decorrência de problemas externos. Por exemplo, a rejeição dos seus irmãos é um problema do relacionamento com seu pai, né? E assim por diante. O fato dele ter sido vendido como escravo não é um problema relacionado intrinsecamente a ele, mas a inveja e o rancor de seus irmãos, né? Quem colocou ele nessa situação não foi ele mesmo, em certo sentido não foi ele mesmo, foi extra, né, o que aconteceu. E ele era um homem temente a Deus, um jovem temente a Deus, e Deus o honrou. A definição de prosperidade apontada na vida de José não se parece com a mesma que tem sido falada em nossos dias, né? Ele prosperou, ele, mais do que ter dinheiro e fama, poder, ele continuou fiel a Deus. Ele passou pelas adversidades, continuou fiel a Deus, continuou louvando a Deus, continuou adorando a Deus, servindo a Deus, temendo a Deus, como um bom judeu fiel a Deus. Em muitos púlpitos tem sido ensinado uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, sem adversidades ou lutas. Os homens e mulheres da Bíblia não dão exemplos de que a prosperidade. Os homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplos de que a prosperidade não é dinheiro ou bens materiais, como diz Jesus. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Como eu disse agora há pouco, a prosperidade de José foi a permanência na fidelidade. A prosperidade de José foi a fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias, como diz Paulo em Filipenses, né, ele continuou fiel. José podia dizer com muita largueza, com muita firmeza, que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, no caso Deus. Mesmo como um trabalhador não remunerado, sem honra, ou sem hora para descansar, sem direitos, o Senhor estava com José.
Ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo para prática sexual ilícita. Vamos só lembrar aqui e explicar. Ela entendia que, como José era uma propriedade, uma mercadoria, ela podia fazer uso dele da forma como ela bem queria. Por outro lado, a prática não deixava de ser ilegal, ilícita, tanto na perspectiva de José, como servo de Deus, quanto na perspectiva moral egípcia, na perspectiva do Potifar, que ele óbvio, que não aceitaria isso. Mas é óbvio, a mulher dele não tinha esse discernimento, essa consciência, enfim, era uma pagã que estava em busca de satisfação dos seus desejos, né? Diferente de José, que estava satisfeito em Cristo, ou satisfeito fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz que as investidas dela não aconteceram somente uma vez. Moisés relata que José era formoso de aparência e formoso à vista, e que a sua senhora falava a cada dia com José, mas ele não lhe dava ouvidos. Muito provavelmente ele era um homem bonito fisicamente e um homem bem articulado, inteligente, o que trouxe muito interesse da mulher de Potifar em José. Muitas tentações se iniciam com uma simples conversa, que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não estão vigilantes. Contudo, José tinha temor a Deus. Ele respeitava o seu senhor, muito mais do que a própria esposa de Potifar o respeitava. O que dava José esse respeito a Potifar era o temor dele a Deus. Muita gente na pós-modernidade vão dizer que eu não preciso temer a Deus para ser uma pessoa de ética e moral. Mas a gente sabe que historicamente as pessoas que não temem a Deus, elas são, com certeza, elas são mais dispostas a satisfazer os seus desejos, né? José respeitava Potifar, porque antes de respeitar Potifar, ele temia a Deus. Isso é importante, né? Que o professor até explora isso com seus alunos. Da onde vem, né, os nossos valores? Da onde vem a nossa ética? Da onde vem a nossa moralidade? Da onde vem o nosso respeito ao próximo? Da onde vem o nosso amor ao próximo? Da onde vem tudo isso? É óbvio que isso não vem de nós mesmos. Vem do Evangelho, vem de Cristo. E nós temos que entender que se Cristo nos faltar, nós estaremos entregues ao pecado. E entregues ao pecado, nós podemos ir o mais fundo que o ser humano pode ir. A tentação resistida. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve-se seu temor a Deus, sua fidelidade a Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A preocupação maior, eu já falei isso lá atrás, de José era pecar contra Deus. Assim também deve ser a nossa preocupação maior. Não é de sermos acusados ou não, não é de sermos demitidos ou não, não é de perdermos um negócio ou não. A nossa maior preocupação deve ser de não pecarmos contra Deus. Por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele os sujeitava a Deus e isso manteve fiel.
Não foi fácil se manter fiel e, ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, José foi acusado injustamente de assédio sexual. Isso aqui é muito importante a gente destacar, né? Por mais que José, enquanto jovem, tivesse seus desejos, ele os sujeitou a Deus. Como? Com uma vida piedosa, dedicada ao Senhor. Não foi fácil. Claro que não foi fácil, a gente sabe que não foi fácil, né? Ainda mais quando ele se manteve fiel e a recompensa foi a prisão. Se cedesse à tentação, poderia ter sido tratado melhor na casa de seu senhor, ou poderia ter morrido também, né? Talvez receberia uma promoção, uma condição de vida melhor e teria seus desejos carnais satisfeitos. Não deixe os desejos carnais ser maior que o espírito. Vigie, ore, leia a Bíblia e se fortaleça cada vez mais. Ezequiel Santos. Essa é uma indagação que eu acho interessante por parte do nosso comentarista, mas também a gente precisa fazer um contraponto, né? Se cedesse à tentação, poderia ter sido tratado melhor na casa de Potifar, ou não. Ou poderia, ao invés de ter ido para a cadeia, ter sido assassinado, né? A gente precisa entender que o salário do pecado é a morte, né? Ele poderia até ter algum êxito no início, mas a chance de uma forca ou de um problema maior seria muito grande, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele sabia que nenhum desses benefícios seria aprovado por Deus e preferiu não se deixar levar pelas palavras da esposa de Potifar. Não se deixou levar pela aparência, né, pelos desejos da carne, mas preferiu obedecer a Deus. Terceiro tópico: Egito, o lugar da restauração. O preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço. José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Como diz uma canção da banda Novo Som, ser cristão é caminhar na contramão do sistema que vai contra a lei da salvação, né? O fato de José ser fiel a Deus custou um preço. E às vezes a gente pensa assim, mas poxa, a gente vai ser fiel, Deus poderia nos guardar, Deus poderia nos livrar de qualquer tropeço, de qualquer situação, de qualquer perseguição. Olha, isso não é verdade. Até porque quando as pessoas perseguem um servo de Deus, eles não estão perseguindo o servo, eles estão tentando perseguir a Deus. A revolta deles não é contra o servo, é contra o Senhor. A ira deles não era contra José, a ira deles era contra os valores de José, era contra o Deus que José temia. Esse é o grande problema. E por isso que, inevitavelmente, ser fiel a Deus sempre vai nos trazer algum desconforto nos nossos relacionamentos com esse mundo. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem diria como prisioneiro? Se já não era mais um homem livre, no sentido de que era um servo, agora ele é um homem livre, menos ainda porque está encarcerado. Um escravo poderia sair da casa, comprar coisa para seus senhores e de certa forma se socializar com outras pessoas, mas na prisão estaria as piores pessoas acusadas de crimes contra a sociedade. Ser fiel a Deus custou alto preço para José. A perspectiva do Novo Testamento, a coisa fica ainda mais difícil. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz: ser-me-eis testemunhas, né? Ou martírias. Ou seja, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão mártires do Evangelho. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se por um lado ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo uma boa fama, por outro lado é certo que teremos a presença dele conosco. Como dizia Leonard Ravenhill, é muito melhor você ser conhecido no céu por Deus. A recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio de seu testemunho, o Todo-Poderoso começou a agir
para exaltar José e lhe fazer justiça ainda na prisão. Deus tem seus propósitos. Nós devemos entender que, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você está vivendo em fidelidade? Então até mesmo a morte contribui para o seu bem. A tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos que vão cobrar o seu preço e vão fazer você passar a eternidade longe de Deus. É melhor ser fiel ao Senhor e ser exaltado por Ele do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. Como eu disse lá atrás, o salário do pecado é a morte. Nós não devemos servir ao pecado, porque ele é um péssimo patrão e paga com a sepultura, com o inferno. Fuja da aparência do mal. Isso é um conselho interessante, né? Quando o apóstolo Paulo orienta aos Tessalonicenses acerca de ficar vigilantes diante do pecado, ele diz: abstende-vos da aparência do mal. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência. Ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente desse caminho. Fuja da aparência do mal. E por quê? É só uma portinha, uma janelinha. O problema é que ainda que essa porta, essa janela não caiba você até você chegar lá e praticar. Mas lembra que Jesus disse? Jesus disse: olha, está escrito, não matarás. Mas eu disse, aquele que odiar o seu irmão já matou. Ou seja, Jesus apela para a consciência e para o interior. Ele está dizendo, olha, fuja, né, da aparência do mal. Paulo está falando, fuja da aparência do mal, porque se você focar muito no mal, ainda que você não pratique concretamente, mas no coração você já concretizou. Então você já pecou. Isso nos faz lembrar também que pecar não é só a execução, a prática, mas um coração dedicado a desejar, uma consciência dedicada a maquinar e pensar o pecado. A orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta do que parece ser do mal. Infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolver com coisas que desagradam a Deus. Falta de vigilância. Nós precisamos entender que nós somos fracos, que nós somos pecadores e que a nossa carne se alimenta do pecado. Conclusão. Como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme ante as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo distante de casa das pessoas que amava, não estava distante de seu Deus. E essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Deus está sempre ao nosso lado e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. Até porque, geralmente, nós cedemos à tentação quando estamos em oculto. Ou seja, quando entregamos o nosso coração aos nossos desejos. Bom, nós temos aqui mais uma vez os nossos anúncios, né, os slides, aula em PDF, aula em áudio, treinamento para professores, sermão em PDF, curso base de teologia e cursos diversos. E os subsídios pelo WhatsApp que você deve salvar esse número e enviar uma mensagem para o ebdemfoco.com que estará retornando para você. Na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.